Café, Cláudia. Vamos lá. Olá, muito boa noite. Vamos iniciar a noite pedindo desculpa em virtude do atraso. Por problemas tecnológicos, nós não conseguimos chegar no horário combinado. Embora já estávamos aqui desde as 19 horas em meio a isso, e agradeço a Alan por ter nos socorrido aí, a gente ter conseguido resolver o problema. Cumprimento vocês com muita satisfação. Hoje à noite vai ser com James Ney. E antes de apresentá-lo, nós vamos fazer uma prece para envolvê-lo com o carinho que a gente tem por ele. Que esta energia que ele traz de forma firme, esta voz eloquente, possa nos envolver e nos ensinar como nós devemos amar os inimigos. Então, e com muita alegria e gratidão aos espíritos que aqui envolvidos nesse trabalho conseguiram resolver o problema, nós iniciamos a noite dizendo: o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com a prece que tu nos ensinastes, iremos falar hoje, Senhor, e tentar compreender esta tua orientação de amar os inimigos. Nosso companheiro, James Ney, irá contribuir com o trabalho, o auxilia, o envolve, fazer com que todos que consigam ouvi-lo possam aquietar a mente e compreender este ensinamento que levará-nos até vós. Que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja. E é com satisfação que a gente apresenta esse companheiro da FEB, James Ney. A maioria das pessoas aqui de Salvador já o conhecem, é uma pessoa querida, militante da doutrina, e tem uma voz belíssima, um conhecimento, embora um jovem, mas tem uma bagagem... Tem uma bagagem muito boa, gosta de pesquisar e estudar a doutrina. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Nossas desculpas pelo atraso. Você que é tão comprometido, tão disciplinado, mas estamos lidando com a tecnologia, é isso mesmo. E aí, faça um bom trabalho. Me diz aí, é utópico essa questão de amar os inimigos ou você vai trazer de forma que a gente possa aprender isso? Deus te abençoe. Muito boa noite, meus caros irmãos do Centro Espírita Estrela da Seara, na pessoa da nossa digníssima amiga Cláudia, que nos convidou para algumas considerações do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem apresentado pelo mestre Galileu. Eu iniciaria, nas nossas considerações iniciais, para falar sobre amai os vossos inimigos. Quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima do legítimo governador espiritual do nosso orbe terrestre, que pessoalmente mergulhava no mundo das sombras, a Terra, onde ele iria apresentar a tese do reino de Deus na mente e no coração
de todas as criaturas humanas em humanidade. Quando o amor veio à Terra, na personalidade daquele jovem notável, o Galileu, segundo Amélia Rodrigues, Jesus, ele tinha aproximadamente 1,75 m de altura, cabelos cor de ambar encaracolados, e iniciou o reino de Deus naquele mês de Nissan, o mês de março, quando ele atravessava o mar da Galileia, visitando as cidades ribeirinhas do mar da Galileia, de Genezaré. Quando Jesus iria iniciar a sua implantação do reino de amor, quando Jesus convida Simão Pedro. Simão, tu desejas pescar almas para o reino da casa do Pai? E Simão Pedro foi envolvido por aquele estado de estesia do amor que exalava das entranhas espiritual do espírito mais perfeito que aqui viveu entre todos nós. Daí em diante, o mundo não seria mais o mesmo. A proposta terapêutica do perdão e de amai-vos uns aos outros seria a ideia diretora como proposta de um salto quântico na evolução das espécies humanas na Terra, especialmente a criatura humana, o Homo sapiens sapiens. Quando Jesus vai falar sobre amai os vossos inimigos, muito bem interpretado e analisado por Mateus, no versículo 20, capítulo 43 a 47, Mateus vai fazer uma narrativa nos seus pergaminhos sobre a proposta de Jesus em abordar o tema amar os vossos inimigos. E neste capítulo, Kardec, o professor Rivail, no século XIX, ele vai discorrer uma análise com algumas comunicações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma mensagem de Santo Agostinho. E Jesus, ele inicia dizendo o seguinte: tendes ouvido o que foi dito? Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Falava Jesus para a sua multidão. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Portanto, quando Jesus abria o seu verbo divino e que estava propondo amar os inimigos, não seguindo a lei mosaica de olho por olho, dente por dente, Jesus preparava a grande revolução para a humanidade, propondo que, para que a gente possa evoluir espiritualmente, para que no futuro próximo possamos adentrarmos em propósitos firmes para o mundo de regeneração. Quando Jesus esteve conosco, há exatos 2021 anos atrás, ele já preparava o mundo para o mundo de regeneração. Ele, na qualidade de esteta do amor, da caridade, da compaixão, Jesus lançava as suas balizas, as suas diretrizes,
para este novo reino que estava sendo implantado na conduta ética e moral de todos nós. Mais adiante, dentro desse capítulo, onde o professor Kardec vai falar sobre pagar o bem, pagar o mal com o bem. Como isso é possível, James, nos nossos dias atuais? Contextualizando com o que Kardec falou naquela época, ele vai dizendo assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos e a sua aplicação sublime, porque essa virtude, ele vai dizendo aqui, que amar o próximo é uma virtude que constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Em plena pandemia, a gente tem observado como uma parcela da sociedade humana, diante da maior pandemia que está assolando a humanidade, é a pandemia da imoralidade, a pandemia do egoísmo, do orgulho, que ainda graça nas sociedades contemporâneas. E Kardec vai dizer que a maior virtude do amor é diluir o egoísmo e o orgulho, que é a chaga da humanidade. Eu torno a repetir que amar o próximo era exatamente o maior projeto da história da evolução das raças humanas ao longo dos milênios. E mais adiante, Kardec ele vai discorrer neste capítulo 12, dizendo o seguinte: os inimigos desencarnados. Como é possível amar os inimigos desencarnados? Os inimigos que já retornaram ao mundo espiritual. E Kardec vai dizendo o seguinte: um recado para todos nós que somos neófitos, outros que já têm uma vivência espírita de longas datas. Ele diz assim: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, ou seja, a maldade não é um estado permanente do homem, de cada um de nós. Mas, e ele dá uma ressalva, mas que decorrente de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Portanto, meus amigos, espíritas, neófitos, iniciantes, ele vai dizer que o espírita tem ainda outros motivos de ser indulgentes para com os seus desafetos, para com aqueles que nos perseguem. Porque eu estou criando inimigos, eu estou egoísta, eu estou orgulhoso. Nós estamos em uma fase ainda primária dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E quando Kardec pontua que o espírita tem o motivo e o dever de ter uma maior compreensão em relação a amar os inimigos, porque assim ele diz que os espíritas, pelo conhecimento que nós já adquirimos, pela lei de ação e reação, temos essa consciência. Mais adiante, ele vai dizendo, nesse mesmo item, os inimigos desencarnados,
esses inimigos desencarnados me fez lembrar agora um fato que ocorreu no início dos anos 90, em uma sessão mediúnica no Centro Espírita Humberto de Campos. Tinha uma senhora que era lavadeira naquela época, ela frequentava a sessão mediúnica. Um certo dia, um espírito se manifestou e essa entidade tratava-se do seu ex-marido, que era alcoólatra. E quando chegava em casa, batia em Maria. Maria era espancada. O seu marido desencarna e retorna para o mundo espiritual. Maria, ao frequentar as atividades de desobsessão no Humberto de Campos, eu me recordo que, em determinados momentos, eu atendia Maria. Uma certa feita, Maria iria me dizer: eu odeio ele. Aquele infeliz retornou para o túmulo da morte o tanto que eu desejava, porque eu sofria na mão dele. Então, eu não sinto nenhum sentimento de perda daquele infeliz que me maltratava. Que ele seja conduzido para as entranhas do inferno, dizia Maria. Em um determinado momento, Maria afirmava: meu filho, eu carrego o planeta Terra nas costas. E eu fiquei imaginando o que era carregar um planeta Terra nas costas de uma mulher tão frágil, lavadeira. Era um sentido figurado que Maria falava dos sofrimentos que ela vivia e que ela viveu nas mãos do seu ex-marido, agora já desencarnado. O tempo foi passando, meus digníssimos irmãos, quando, em um certo dia, na sessão mediúnica do Humberto de Campos, o espírito do esposo de Maria dá uma comunicação psicofônica e este espírito logo vai dizendo: por favor, eu peço a vocês que fale para ela me perdoar. Pelo fato dela não me perdoar, o meu remorso após o além-túmulo é muito pesado. Aqui, quando eu cheguei, eu percebi os erros, os equívocos que eu pratiquei contra ela em vida. Pelo fato dela me desejar mal, ainda continuar comentando sobre o meu comportamento que eu tive na Terra, o seu pensamento de ódio, de vingança, ainda me atinge ou reverbera no meu pensamento espiritual. O espírito manifestado e Maria presente na sessão mediúnica, ele solicitava que ela dissesse a palavra me perdoe. E mesmo assim, Maria, na sessão mediúnica, ela era uma frequentadora, disse: você foi tão infeliz na minha vida, agora depois que morreu, vem se comunicar pedindo perdão? Ela falou a palavra perdão, mas guardando um sentimento de mágoa e dor. Mesmo tendo uma força descomunal para falar a palavra perdão, aliviou aquela alma. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós não perdoamos os nossos inimigos desencarnados ou desafetos que retornaram à vida espiritual, esses espíritos certamente vai nos obsediar. No caso de Maria, era Maria que obsediava o espírito do seu marido já desencarnado. Mas acontece o inverso, e a maioria das vezes assim ocorre, porque nós não somos vítimas quando passamos por um processo de obsessão,
a obsessão se instala na personalidade do indivíduo encarnado quando assim nós o permitimos, porque é uma transmissão de frequência psíquica, mental. Se eu estou sob um ataque de obsessão, porque eu tenho algum tipo de índole, algum deslizes que eu tive desta ou de outras vidas pretéritas, que está me levando a sintonizar com esses espíritos vingativos. Só tem um único remédio para a neutralização da atuação dos espíritos sofredores sobre nós, é através da oração, conforme Jesus, ao responder Simão Pedro, Rabi, Rabi, o que eu devo fazer para me aproximar de Deus? E Jesus iria responder a Simão Pedro, és através da oração, Simão, que você se aproxima de Deus. O poder terapêutico da oração vai fazer com que a tua alma sinta a presença do divino amor em você. Você é preenchido de amor pela partícula da gratidão. E quando você é preenchido pelo estado de estesia do amor, espírito nenhum das trevas vai se aproximar do seu campo gravitacional, do seu psiquismo espiritual. Nesse mesmo capítulo, Kardec vai dizendo o seguinte: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, como eu estava comentando, a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Olha a finalização dessa fala de Kardec. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente, as devemos ter para os que estão desencarnados. O interessante é que Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele iria dizer que enquanto houver indivíduos, não é? Maus na Terra, pessoas de má índole, haverá espíritos obsessores. Mas na medida em que o homem vai se transformando, se tornando homem de bem, conforme Jesus afirmou em uma das suas passagens, pelo Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, Jesus iria dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente sinta a presença do Criador, mas desperta em nós, temos que ter o coração puro, ser espíritos mais iluminados. E na medida que você tem um coração puro, como Jesus afirma, espírito nenhum vai lhe obsediar, porque o coração puro significa sem mais ter o egoísmo, a hipocrisia, a vaidade, a maledicência, que ainda permeia no estágio da nossa consciência atual. Portanto, meus queridos irmãos, enquanto houver o egoísmo, a desigualdade social na Terra, nós estaremos nesta verdadeira sincronicidade com as regiões extrafísicas, povoada por outras sociedades de espíritos
que vibram no mesmo estado emocional que nós vibramos. Recentemente, eu comentava que o mundo espiritual, ele é constituído das formas, pensamentos dos seus moradores. Eu comentava que tipo de vestimenta eu terei ao desencarnar, ao retornar ao mundo espiritual. Que tipo de túnica nupcial eu irei me apresentar ao retornar ao mundo espiritual? Como será o meu perispírito? Será que eu terei esta característica que nós temos neste corpo físico? Ou haverá uma modificação perispirítica da nossa vestimenta de acordo com as nossas índoles mentais? Porque o nosso corpo espiritual e a sociedade espiritual, ou mundo dos espíritos, que nós vamos nos vincularmos, ela será de acordo com o tipo de padrão psíquico e mental que nós possuímos. É exatamente por isso que, em 1862, o espírito de Julie Oliver vai falar sobre a vingança, onde Kardec trata da questão das instruções dos espíritos. E nessa citação, o espírito de Julie Oliver vai dizer o seguinte: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. E aí ele vai dizendo: por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, vai avisando o espírito. Nessa comunicação, na Sociedade de Estudos Espíritas, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Ou seja, meus amigos da Seara, da Estrela da Seara, o espírito, ele diz, em uma sessão mediúnica, na presença de Kardec e de outros, de que este sentimento não deve permear no coração dos espíritas, que se afirma espírita. O verdadeiro espírita, eu diria que é aquela pessoa que busca constantemente a sua transformação moral, reconhece os seus defeitos e busca transformá-lo. Mas não fazer apologia ao ódio, à vingança, o tratamento da questão do olho por olho, dente por dente. Então ele vai dizer da seguinte forma, continua Kardec: vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Minha amiga Cláudia, eu acho que eu não sou espírita, verdadeiramente espírita, porque o espírito de Júlio Oliver vai dizer, eu vou repetir, para que os caros internautas da Estrela da Seara, que o nome do próprio centro espírita é altamente sugestivo, Centro Espírita Seara, Centro Espírita Estrela da Seara. E o que vem a ser a palavra estrela e seara? A estrela que mais brilhou sobre a face da terra,
a estrela do Cristo. E a bandeira que o Cristo levou foi o quê? A seara do teu amor na mente e no coração das criaturas humanas. Então, quando ele diz aqui, esse espírito, o Jules, vai dizer, perdoai aos vossos inimigos, que é aquele que se recusa a perdoar. Aqueles espíritas, porque ele vai dizer aqui os espíritas, aqueles espíritas que se recusam a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Eu vou repetir uma fala de Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida. Ele diz assim que o espiritismo é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita, meus irmãos, que todos nós abraçamos, é o cristianismo redivivo da sua base primária. É a vivência do Evangelho de Jesus de forma incondicional, integral. Então, se eu não vivo esse espírito de amar o próximo, de perdoar, além de não ser espírita, eu não sou cristão. Isso é uma mensagem apresentada no século XIX por um espírito que retorna do mundo da imortalidade e deixa claro que a nossa única salvação de si mesmo é amar o próximo, é ter compreensão de que eu tenho os meus defeitos e estou lutando para corrigir os meus defeitos. O maior problema da humanidade, vai dizer Santo Agostinho, para quem não conhece, ele foi um dos espíritos que também deu uma comunicação em Paris em 1862. Santo Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, na cidade de Hipona, ainda em vida, quando ele foi tocado pela epístola de Paulo, ou melhor, pelas epístolas de Paulo. Agostinho de Hipona era um jovem notável, era um jovem boêmio, e ele, em um determinado momento, ele se declina sobre as epístolas de Paulo, onde Paulo vai dizer sobre a necessidade do amor como rota segura para o porto seguro da imortalidade. Então, Agostinho se transforma. É Agostinho de Hipona, que no ano de 360, mais ou menos, às portas da cidade de Jerusalém, quando Alarico I, o general visigodo sanguinário, ele carregava em suas veias a vingança, o ódio, a destruição em massa. Alarico I. Não existia compaixão e perdão para com seus inimigos. Alarico passava por cima de todos. E foi Agostinho de Hipona que iria dialogar com o general visigodo, dizendo-lhe: não invada Jerusalém, poupe as crianças, os anciões. E Alarico iria dizer: por que eu teria que ouvir as suas preleções, meu jovem padre? Porque Agostinho, naquela época, era um notável teólogo. E o general visigodo aceita e não invade Jerusalém. Ele sitia Jerusalém, mas não invade e não destrói. Ele foi tomado pelo poder do sentimento de amor que exalava do jovem Agostinho de Hipona, filho de Mônica, que mais tarde se tornaria Santa Mônica. Agostinho retorna ao mundo espiritual. E ao longo dos milênios, Agostinho vai fazer parte deste grande projeto futuro, que é o Consolador Prometido, porque as falanges do mundo maior, sob a égide do Cristo planetário, iria reunir os grandes arautos da erraticidade para criar
o terceiro e grande projeto para a revolução da humanidade, que seria o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido, na figura de Santo Agostinho, dos espíritos que ajudaram a Kardec a codificar a doutrina espírita. Portanto, Agostinho, nesta célebre comunicação psicofônica, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde Kardec iria colocar na página do Evangelho, no capítulo 12, a seguinte mensagem de Agostinho. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Continua nessa comunicação psicofônica. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não mantém para suportar as ofensas. Você me ofendeu? Então eu vou tirar a tua vida. Nos dias atuais, tem pessoas, os traficantes, tira a vida do seu concorrente porque não permite. Pessoas perdendo a vida pelo simples fato de dever ao outro uma nota de R$ 1, uma moeda de R$ 1. Então ele continua dizendo: Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita, do que em se vingar de uma injúria? Quantas vezes nós já fomos ofendidos? E que muitas das vezes revidamos. Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, em uma das visitas ao Jardim das Oliveiras, Jesus iria falar para Simão Pedro: embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Aquele que embainha a espada poderá perecerá pela mesma espada. Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, um comportamento violento, pletórico, político, um sentimento de vingança. Eu tenho, de 2018 para cá, entrou no adágio popular uma palavra chamada gabinete do ódio. Gabinete do ódio? Existe um gabinete que tem como matéria principal o ódio? Que tipo de sentimento deve existir na mente de indivíduos que constituem, seja verdade ou não, mas se fala de um gabinete do ódio? E por que não construir o gabinete do amor, aonde o ladrão e a ferrugem jamais destruirá e jamais penetrará no gabinete do amor? Mas quando se constitui um gabinete do ódio, porque eu posso dizer que o gabinete do ódio ele tem duas, ou melhor dizendo, uma única localização, na consciência do indivíduo. Somos nós que constituímos os nossos sentimentos, os nossos gabinetes emocionais, e se materializa, se reúne com indivíduos para espalhar a maldade, a desavença, a discórdia. E aí ele diz assim, o temperamento violento
furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre do fundo de sua consciência uma voz lhe gritará, no fundo da consciência de cada um de nós, meus amigos. Vai dizendo Agostinho nessa mensagem: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar minha honra. Que honra é essa que a gente quer salvar? Como é que podemos dizer, aspiramos, adentrar para o mundo de regeneração, se ainda existe lavar a honra derramando o sangue do próximo? Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens, nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. E aí conclui essa mensagem de Agostinho. Amigos, lembrai-os deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então ao golpe do ódio responderá com um sorriso e ao traje com perdão. Esse perdão, meus queridos irmãos, ao que nos persegue e nos destrói, Jesus, nos últimos instantes na terra, de braços abertos, com a coroa de espinhos sobre a sua face, iria dizer: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, ele demonstrou na sua grandeza espiritual que devemos amar os que nos perseguem. Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Como dizia o nosso querido Dr. Ildefonso do Espírito Santo, ele dizia: James, a humanidade ainda vive num jardim de infância. Somos crianças no jardim de infância. Mas o poder do amor, da reconciliação é tão poderoso. Porque no início do século XX, já estou fazendo o nosso encerramento das nossas considerações finais. No início do século XX, no interior de São Paulo, reencarna um homem que teria uma personalidade conhecida mais tarde no meio espírita como Jesus Gonçalves, o leproso. E Jesus Gonçalves iria viver a metade da sua vida como leproso. Ele casou, constituiu família, nem a esposa e nem os filhos. Não adquiriu o bacilo da hanseníase. A esposa convivia no leprosário de Aimorés junto com Jesus Gonçalves, durante, se eu não me engano, 20 anos. Mas a esposa nunca pegou o bacilo da hanseníase, certamente porque não fazia parte da programação reencarnatória ou do karma espiritual de Jesus Gonçalves. O tempo foi passando, Jesus Gonçalves buscava uma resposta para o seu sofrimento, e ele questionava a Deus: ó Senhor Deus, o Senhor é vingativo? Porque eu estou sofrendo e sentindo que o meu corpo está sendo esfacelado por esse vírus, essa bactéria terrível da hanseníase. Ele buscava resposta. Ao conhecer uma pessoa espírita, Jesus Gonçalves se torna espírita. E ao se tornar espírita, ele vai vivenciar o Evangelho de Jesus, mas mesmo assim ele tem uma dificuldade de introduzir a imagem do Cristo na sua mente, no seu coração, porque ainda havia bloqueios emocionais
das suas pretéritas reencarnações como um general visigodo. Jesus Gonçalves trocava cartas com Chico Xavier. Eles não se conheceram pessoalmente, mas Jesus Gonçalves falava para Chico do seu sofrimento. Quando Jesus Gonçalves desencarna, a primeira visita que o espírito de Jesus Gonçalves vai fazer é visitar o centro espírita na cidade de Pedro Leopoldo, onde o Chico era o médico. E Chico pergunta a Emmanuel: que espírito é este que está entrando aqui, trazendo uma intensidade de luz? E Emmanuel vai dizer: é o seu amigo, o ex-leproso Jesus Gonçalves, que ressuscitou de um corpo rasgado pela hanseníase. Era Jesus Gonçalves em espírito que brilhava mais do que nunca. E quando ele retorna ao mundo espiritual, ele vai ter a resposta: por que ele viveu a maior parte da sua vida como leproso? A sua consciência de ser espiritual volta ao tempo do ano 300 da era cristã. Jesus Gonçalves é a reencarnação do general visigodo Alarico I, que depois reencarna após ser assassinado. Muito tempo depois, ele reencarna como general visigodo Alarico II. Portanto, o Jesus Gonçalves do século XX, que ressuscitou das entranhas da dor como proposta terapêutica, o ex-general visigodo Alarico I e Alarico II. Portanto, meus queridos irmãos, que tipo de vestimenta eu me identificarei ao retornar à paternidade divina? A parábola do filho pródigo. Todos nós somos os filhos pródigos, que um dia retornaremos aos braços do nosso Pai. Mas de que forma? Portanto, meus amigos, do Centro Espírita Estrela de Seara, da Seara, vamos perdoar, vamos amar, porque o mundo é litígio na atualidade. Com esta pandemia que vem ceifando vidas na humanidade. Porque pior do que a Covid-19, desta pandemia, que atinge os nossos pulmões, pior do que o vírus da Covid-19, é a pandemia, é o vírus da insensatez humana, da hipocrisia humana, do egoísmo humano, do primado da matéria. Essa ainda é a maior pandemia da humanidade. Estamos dentro, mergulhados no olho do furacão. Desse estado, que graça. Eu não tenho tempo mais de ler uma mensagem do Espírito Marta, que eu vou disponibilizar para a nossa amiga Cláudia. É uma mensagem que eu indicaria a vocês. Uma mensagem psicografada hoje de manhã na cidade de Juazeiro, na Bahia, pelo nosso querido amigo Marcel Mariana. Uma mensagem profunda, onde o Espírito Marta vai nos convidar sobre o grande espetáculo, sobre o circo armado. O planeta Terra é um grande circo, com os seus palhaços, com seus espetáculos. E no final da mensagem, Marta vai dizendo: senhores telespectadores, a apresentação do circo está fechando as suas lonas. O espetáculo acabou. São as considerações finais da mensagem de Marta. Chega de circo e pão. Acabou.
os espetáculos da insensatez humana. É hora de cada um dar o seu testemunho diante dos desafios que estamos enfrentando. A única solução para esses desafios, vai dizer Marta, é amar, é seguir as pegadas do Cristo. Como muito bem colocou aquele monge alemão Anselm Grün, ao escrever o livro Amar é a única revolução. A única solução para a nossa vacina, para combater a pandemia da imoralidade, é a vacina do amor. Porque essa vacina do amor, ele não tem efeito colateral. Pelo contrário, vai aumentar o seu sistema imunológico para que esta bactéria inimiga silenciosa não penetre nas entranhas do teu pulmão. Ame. Aumente o seu estado imunológico amando de forma incondicional, mudando as eu vou repetir para encerrarmos, as diretrizes do teu pensamento. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos refletir sobre amar o próximo como a si mesmo. Muita paz, gratidão. Meu amigo, obrigada. É o que podemos dizer pelo seu trabalho hoje. Nós temos essa mensagem de Marta. Você quer que a gente o leia agora? Ou caso alguém quer que eu leia a mensagem que você acabou de falar? Ou não? Você quer só que essas pessoas, caso... eu quero que... Mas é uma mensagem que dá 10 minutos. É uma mensagem longa. Acredito que não. Ela tem 10 minutos. Se quiser, eu posso ler, mas é longa. É longa, eu acho que vale a pena. Vale dar 2 minutos. Vale dar 2 minutos. Pode ler, então. Já que você tem disponível aí, pode ler. Eu posso Por ler? favor, para a pessoa não ficar curiosa. Marta, Marcel Mariano, está sendo a caneta desse espírito que nos traz conforto pelas manhãs. Então, é bom divulgar a mensagem dela. Por gentileza, na sua voz vai ficar muito mais bonita. Se você consegue... Eu só vou ler o tempo que der. Dentre as maravilhosas ferramentas ortogadas pela divindade, a criatura humana, a voz destaca-se como uma das mais belas e úteis. A fala como nós a conhecemos. Não. Em qualquer cidade, perdão aí. Em qualquer cidade. Já achei aqui. Em qualquer pequena cidade onde o circo chegava, a alegria inundava os semblantes, especialmente dos pequeninos. A criançada vibrava pelo dia da inauguração, ansiosa por assistir o espetáculo, onde palhaços e mágicos, equilibristas e animais ameaçados fariam a alegria esfuziante da multidão ávida, tomando a vida circense por modelo. Podemos imaginar que o planeta onde habitamos seja um grande circo. Alguns homens tornaram-se feras dos demais, espalhando medo e a inquietação entre os semelhantes. Mágicos, desonestos, ludibriam a boa-fé dos ingênuos e da massa hipnotizada pelos falsos laures. Equilibristas dos próprios interesses desafiam a lei e a ordem, instalando o caos e a inquietação nos corações amantes da paz. Bailarinas frustradas marcadejam a sedução na plateia fascinada, sedenta de prazeres corporais efímeros. É com a mesma rapidez com que o espetáculo começa, o espetáculo termina, deixando a sensação de se ter sorvido água do mar, produzindo sede abrasadora. Jamais se contemplou na história
das civilizações, uma cultura tão materialista quanto a atual pincelada de religiosa e tecnologicamente avançada, aos arrobos da inteligência que descortinou paisagens e horizontes jamais imaginados. Explorando o infinito, seguiu-se uma derrocada de natureza ética e comportamental, onde o crime e o egoísmo deram-se as mãos, tramando a extignação dos valores espirituais da criatura em ascese para mais altas expressões de espiritualidade. Eu não sei se posso continuar, mas ela vai dizendo: alguns esforços para cima são combatidos com intenso esforço dos nécios e acomodados para baixo, tentando deter o movimento das leis de progresso e evolução, não seja de estimular a nossa similitude com o espetáculo circense. Roma, em seu período de regência dos Césares, ofertava à massa de povo pão e circo. Atualmente, o pão é negado aos esfaimados, despossuídos, lhes restando tão somente os espetáculos grotescos, patrocinado pela hediondez dos chamados poderosos, e assiste-se às intermináveis lutas de classe, onde o desespero pela sobrevivência e a conquista de um lugar ao sol produzem sombras morais e claridades da abnegação que comovem até as lágrimas. Filantropos, que investe na erradicação da miséria, promovendo a dignidade da pessoa, mecenas que expandem a cultura, diminuindo o império da ignorância, estetas que buscam nos espetáculos elevar a essência da arte e no mesmo palco terrestre assistimos à ópera das raposas da casuística, o festim dos vampiros e zumbis, do plasma do povo, a decadência dos costumes e as casas de vidro, onde frustrados e conflitados da alma ofertam triste espetáculo de suas carências afetivas, acompanhadas em tempo real por milhões de mentes vazias do ideal superior. Uma consideração e observação. São os Big Brothers da vida no planeta Terra. Templos religiosos jazem cheios de pedintes, seguindo falsos profetas da erraticidade, tão desorientados quanto as multidões a quem julgam orientar. Mas o espetáculo nunca para, não pode parar. Os sinais da mudança de paradigma estão por toda parte. Os ditos do Senhor, arauto em tempos pretéritos, vozes credenciadas da imortalidade proclamam uma nova era onde vai se instalar um mundo de regeneração, valendo-se dos escombros do palco, das expiações redentoras e das provações ásperas. É processo seletivo, onde parte do público não poderá ficar para o próximo espetáculo. O governador da Casa Planetária autorizou saneamento das pústulas morais, asepsia do morbo pestífero, que tem tornado o ambiente circense irrespirável. O espetáculo da carne e da ilusão terá que ceder espaço à meditação sobre nossa transcendência. A gargalhada interminável, diante da performance de palhaços de
ocasião será substituída pela inadiável reflexão sobre si mesmo e o papel na grande transição. As cortinas, ela vai encerrando. As cortinas para o deplorável espetáculo estão se fechando. Abriu-se novo tempo, onde Jesus e seus propósitos convidam cada um para afirmar compromisso com a iluminação interior. Desde já, ouvindo-se o pregoeiro da legítima alegria a bradar nas ruas cheias de expectativas e esperanças. Respeitável público, o show já terminou. Jesus Cristo reina acima de César. Abandonai vossas paixões, ilusões terrenas. Novo tempo esplende vossos destinos. Em silenciosa caravana, olvidaremos as lonas dos arrastamentos patéticos para escutar uma vez mais o bom pastor. Vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Marta Juazeiro, 10 de fevereiro de 2021. Portanto, essa mensagem é direcionada para o atual momento em que nós estamos vivendo. Um grande circo de pura pandemia da imoralidade. Gratidão. Não estou vendo. Ela nos diz... Pronto, agora, ok. Ela nos diz, o Marta, é interessante que ela fala do cenário atual, mas também no final ela diz que Jesus está aí para aliviar. E que nós possamos tomar posse desse circo, já que a gente se predispôs a seguir Jesus, mas de forma mais ética e aprendendo a amar os inimigos, como você nos orientou agora. Vai ser um bom espetáculo para a nossa consciência. Meu irmão, faz a prece final. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes. Desculpa pelo atraso. Deus abençoe a todos. E por caridade, irmão, nos conduza na prece final e nós finalizaremos com a sua prece. Já agradecemos ao público. Depois da sua prece, nós entramos com a Evita. Deus te abençoe. Mestre Jesus, refletindo sobre a mensagem da nossa irmã Marta, respeitável público, o amor começou. Sejamos invadidos pelo espetáculo do amor. Este grande governador espiritual que nos ama de forma incondicional. Derramai, Jesus, o teu manto de amor e de luz sobre todos em humanidade. Necessitamos mais do que nunca, Senhor, a tua presença nas nossas jornadas. Iluminai as trevas com teu amor, dissipando o ódio, os ressentimentos de vingança que ainda paira sobre a humanidade. Tu que és a luz divina que nos cura, Senhor, aqui estamos, como almas endividadas, rogando ao Senhor que nos liberte através do teu amor. Gratidão, muita paz. Passa a palavra